Meus queridos amigos e irmãos, mais um Natal se aproxima e por isso a palavra da minha parte procura ser uma palavra de proximidade e amizade. E neste tempo de Natal, por que não dizer com um termo que o Papa Francisco gosta tanto de usar, de ternura. Desejaria que esta dimensão da ternura chegasse sobretudo àqueles membros da comunidade que estão em maior situação de fragilidade, os idosos, os mais sós, os mais abandonados, os mais tristes, e todos aqueles que são vítimas de pobrezas várias, mesmo que não seja só aquela material, e que este tempo de Natal traga qualquer coisa de novo, não apenas de forma passageira, mas, se possível, em termos de esperança, de uma realidade que possa mudar e que possa ajudar e tornar mais felizes as pessoas que o não são, ou que têm muita dificuldade em experimentar a alegria, a felicidade e, sobretudo, a bondade e a proximidade de Deus. Eu gostava de manifestar estes sentimentos também através de uma partilha de vida e de uma comunhão da minha própria experiência como pastor e como cristão, que também eu, juntamente convosco e caminhando convosco, fiz ao longo do Advento o meu percurso de preparação, de atualização, de revisão de vida, para que este Natal não só através da minha vida possa transparecer de forma alegre e jubilosa, mas eficaz na vida daqueles que me estão confiados e a quem renovo, como disse, com sentimentos de ternura, a minha proximidade. E para tal, devo dizer-vos que ecoaram na minha vida as palavras que o Senhor nos foi dirigindo através do profeta Isaías, através dos evangelistas que escutamos, através dos outros textos sagrados que nos ajudaram a viver no dia a dia a palavra de Deus. E não só textos, podemos dizer também figuras. Tive o cuidado de olhar para estas figuras, de as procurar perceber, de as tentar imitar e, sobretudo, de tentar ler no mais profundo dessas vidas e dessas experiências aqueles elementos que me oferecem, que dão a todos nós, à comunidade cristã em geral, para entender o mistério de Cristo, a experiência da fé e a vida da comunidade como ela deve ser, evangelicamente falando, ou melhor dizendo, evangelizada. Então, o Papa Francisco utilizou, e isso também me iluminou bastante, porque veio ao encontro daquele que tem sido o meu caminho ao longo deste Advento. Falou de 3 verbos na mensagem que dirigiu à Cúria Romana e de 3 figuras, associando um verbo a cada uma dessas 3 figuras que evidencia. E foi para mim uma alegria muitíssimo grande, porque as 3 figuras não é difícil, nem foi um milagre naturalmente, porque elas são comuns a todos nós na experiência da fé e são-nos oferecidas pela própria liturgia e por este tempo de preparação que é o Advento. Então as 3 pessoas, começo por me referir às pessoas e depois aos verbos que cada uma delas representa na sugestão do Papa Francisco. As 3 pessoas são naturalmente, como não pode deixar de ser, e antes de mais, Maria. A segunda pessoa, como é lógico e compreensível, porque a encontramos tantas vezes ao longo destes dias, é João Batista, ou simplesmente João. O apelido de Batista nem sequer está no início, foi como que acrescentado para o distinguir desse outro João, igualmente extraordinário e fantástico,
que já nos acompanhou e nos irá acompanhar depois no tempo de Natal com as suas maravilhosas epístolas, os seus escritos iluminados. Portanto, Maria, em primeiro lugar, João Batista, em segundo lugar, e em terceiro lugar, ainda não aparecidos em cena, mas estão próximos, embora apareçam liturgicamente mais perto do fim do tempo do Natal, com a Epifania, e são os Reis Magos. Então estas três figuras propõem cada uma delas, no dizer do Papa Francisco, e também naquela que foi sendo a minha experiência espiritual e pastoral ao longo deste período de preparação para o Natal. Em relação a Maria, o verbo é escutar. Devo dizer que o Papa, na explicação que dá à Cúria sobre o verbo escutar, me ajudou muitíssimo. E creio que nos pode ajudar a todos nós muito, mesmo muito. Porque não é apenas ouvir, é muito mais do que ouvir. É escutar com o coração, é escutar com a vida, é escutar com disponibilidade para atuar, para me comprometer, para viver. Maria escutou o anúncio do anjo. Maria escutou a proposta da vontade de Deus. Maria escutou o amor infinito e a escolha que o próprio Deus fazia dela para intervir no mistério da encarnação do Verbo, e isso foi fundamental. Maria, ao escutar e ao acolher a vontade de Deus sobre ela, que lhe era revelada, manifestada pelo anjo, tal como eventualmente podemos imaginar, lhe teria sido revelada e manifestada ao longo de toda a sua vida, desde o início, desde a sua escolha de Deus, que marcou também a sua história pessoal, desde as suas opções que passaram pelo matrimónio com José, não destinado à procriação, como diz a tradição, mas sobretudo à vivência profunda da relação, do dom, da missão, da entrega aos desígnios e à vontade de Deus. Porque Maria, desde muito cedo, tinha consagrado a sua vida a Deus, tinha sido destinada e entregue aos desígnios de Deus. E tudo isto, naturalmente, como podemos imaginar, significou sempre na vida de Maria um grande processo de escuta. Escuta no sentido de busca, de acolhimento, de abertura, de aceitação, de conformidade à vontade de Deus e, naturalmente, àquilo que eram os seus desígnios sobre ela. Então, vi a Maria ao longo deste tempo em muitos dos textos que vivemos, que escutamos e que proclamamos, um grande modelo de conversão, um grande modelo de vida e de santidade para nos conformarmos nós também, para me conformar eu igualmente e a comunidade a que presido, a esta vontade salvadora e santificadora de Deus. A segunda pessoa que já sugeri e que me acompanhou e que o Papa também propôs à Cúria Romana foi e é e continua a ser João, aquele a que chamamos normalmente Batista. São João ainda recentemente nos apresentou no Evangelho esta simples expressão. Apareceu um homem chamado João, quase como se não tivesse origem, como se não tivesse uma filiação, uma paternidade, como se aparecesse do infinito, do dom de Deus, e aparece marcado por um desígnio precisamente para preparar o caminho do Senhor. João aparece identificado desde o princípio com a vontade de Deus, com os desígnios de Deus sobre ele
com aquela carga que, naturalmente, a sua experiência bíblica e de fé judaica já constituíam o grande dom da sua experiência espiritual. E a certa altura da sua vida, tão identificado, tão conformado com toda a tradição que alimentou naturalmente também a concretização deste desígnio de Deus sobre ele, João encontrou-se a discernir. É o verbo que o Papa Francisco propõe associar à figura de João. E é verdade, compreendemos. O Papa, como bom jesuíta que é, naturalmente, tem uma grande ligação e uma experiência de vida madura sobre aquilo que é o carisma de Inácio de Loyola como o grande promotor do discernimento. E hoje, na perspectiva ainda maior e mais atualizada daquilo que nós chamamos o discernimento coletivo. Pois bem, também João é uma figura que se nos apresenta como estimulante para cada um de nós a discernir continuamente a vontade de Deus sobre nós, os desígnios de Deus a nosso respeito e, sobretudo, não nos darmos por satisfeitos nem por ter terminado o processo. O discernimento deve ser uma metodologia espiritual e interior que deve acompanhar a nossa vida ao longo de toda a sua existência. Discernir para João a uma certa altura significou, quando já estava inclusivamente na prisão, mandar alguns dos seus discípulos ao encontro de Jesus para lhe perguntar: mas és tu mesmo o Messias ou devemos esperar outro? Podemos nos interrogar por que razão João faz esta pergunta. João estava conformado com a tradição judaica, com a concepção tradicional daquilo que era o Messias prometido e, portanto, daquilo que se esperava de quem se apresentasse com esse nome e com essa missão. E a certa altura pareceu a João que a maneira como Jesus se apresentava e se comportava não estava muito em conformidade com aquela que era a tradição judaica. Aliás, vimos esse confronto acontecer também por parte do judaísmo e, sobretudo, do fariseísmo, em confronto com Jesus por não perceberem os grandes e novos sinais que ele introduziu e revelou na figura do Messias. E por isso João sente a necessidade de interrogar o próprio Jesus através dos seus discípulos para estar certo que Jesus era efetivamente aquele a quem ele tinha vindo preparar o caminho. E Jesus responde-lhe com uma frase e um testemunho muito simples. Falou daqueles que eram os sinais já atuados da vinda e da experiência do Messias. Os pobres são evangelizados, os coxos andam, os cegos veem, o ano novo da graça foi anunciado e a boa nova do reino cresce e manifesta o amor e a misericórdia infinita de Deus para com todos. Creio que nunca teremos avaliado suficientemente a grandeza da misericórdia infinita de Deus sobre nós e sobre toda a humanidade. E por isso, para que estejamos sempre capazes de a exprimir, de a viver, de a manifestar, é necessário que também nós façamos este contínuo discernimento para que não nós, não as nossas visões, não as realidades humanas, que muitas vezes são características da nossa experiência, presidam ao discernimento, mas sim os sinais da presença de Deus e as manifestações da realização já cumprida na história da missão do Messias e, sobretudo, da missão do próprio Senhor Jesus Cristo.
Este advento para mim foi muito frutífero, sobretudo apoiado na palavra de Deus constantemente, diariamente, a cada momento. E estou satisfeito por isso e espero que o contributo que procurei dar à comunidade tenha ajudado muitos também a fazer este discernimento e a tomar as decisões mais acertadas. E depois destas duas realidades tão fundamentais, como é o testemunho da escuta profunda, silenciosa, interior, que Maria faz da vontade de Deus, e do discernimento que João nos ensina e nos propõe para conhecer e cumprir a vontade de Deus, creio que é chegado o momento de caminhar. E os magos são bem um testemunho e um sinal do que significou deixar a sua comodidade, deixar o seu viver tranquilo, deixar as suas escolhas e opções e pôr-se a caminho, seguindo uma estrela, acreditando num Salvador que estava para chegar e querendo ir ao encontro dele para o reconhecer, o aceitar e, sobretudo, o adorar. Falta-nos muitas vezes esta capacidade de nos desinstalarmos daquele que julgamos ser o caminho já alcançado e até porventura a meta já atingida. A meta só se alcança e só se atinge quando entrarmos definitivamente em comunhão com o Senhor, na sua paz e na sua presença. Por isso, até lá, caminharemos. E enquanto estivermos na história, a vida, a fé, a experiência comunitária é um caminho. Com esta característica tão atual e recente que o Papa nos propôs e que é o caminhar juntos, a sinodalidade. Então, creio que é uma boa proposta para nos abrirmos agora já ao Natal, que está aí, estamos na sua vigília e, portanto, vamos começar a viver, a partir de segunda-feira, esta bela, grande experiência da encarnação do Verbo e, por isso mesmo, vamos também nós caminhar com Ele. Caminhamos para o presépio e, ao mesmo tempo, caminhamos do presépio em direção ao mundo e à história. E aqui queria acrescentar a última palavra deste meu voto de Santo Natal a todos, quase como um compromisso, quase como um apelo que o Senhor faz a cada um de nós neste Natal. Disse-o algumas vezes ao longo do Advento e sinto-o cada vez mais verdadeiro, adequado e necessário à nossa vida e ao mundo tão difícil em que vivemos. Nós fomos ao presépio encontrar-nos face a face com este menino que vem salvar-nos. Mas quando voltamos para casa, como voltaram os pastores, como voltaram os magos, nós levamos connosco uma grande lição que o presépio foi para nós e que é aquela de nos tornarmos nós, hoje, o presépio que deve manifestar e revelar ao mundo e aos homens, nossos irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo. O nosso caminho é um caminho também, ao mesmo tempo que de busca e de caminho para o presépio, um caminho que nos leva do presépio ao mundo para evangelizar e anunciar Jesus Cristo. Então, ser o presépio, na minha proposta deste ano, para mim próprio e para vós, quer significar exatamente isto mesmo. Que cada um de nós seja um presépio vivo, que as pessoas, ao encontrarem-se conosco, não se encontrem com o A, B ou C que nós somos, mas se encontrem, antes de mais, com Jesus, que levamos na nossa vida, no nosso coração, e que oferecemos com o dom do nosso amor, com a manifestação da misericórdia de Deus, através dos nossos gestos de misericórdia, de proximidade e de ternura. Que o Senhor, no seu presépio e na sua manifestação gloriosa de dom de Deus que Ele é para a humanidade, nos faça igualmente como Ele,
sinais vivos do presépio, na proximidade, no afeto e na ternura para com todos os homens, e neles, sobretudo, para com os mais desvantajados a qualquer nível. Um Santo Natal para todos, e que o mundo encontre em nós e na nossa vida e na nossa comunidade este presépio vivo que transmite esperança, paz e, sobretudo, imenso e infinito amor misericordioso de Deus para com toda a humanidade. Mais uma vez, Santo Natal, e que o Senhor a todos transforme a nossa vida para que ela manifeste o menino que encontramos todos na noite de Natal no presépio em Belém.